O maior erro da história da Adidas. Pode ser que durante toda a sua vida você nunca tenha visto um jogo de basquete, mas eu tenho certeza que você já viu ou quem sabe já usou um Jordan. Sim, os tênis que levaram o nome do melhor jogador da história desse esporte. Eles ultrapassaram há muito tempo as barreiras esportivas. Mulheres, homens, crianças, todos querem um Air Jordan. E não necessariamente para fazer algumas jogadas de basquete ou enterrar algumas bolas na cesta. A popularidade desse lendário calçado da Nike é tão grande que em 2023 foi lançado um filme contando sua história. Mas nem tudo que contam lá é verdade, e ao longo dos anos foi se construindo um mito relacionado a como começou o contrato milionário entre a Nike e Michael Jordan. E o filme, ao invés de esclarecer algumas coisas, contradiz as versões do que se era conhecido até agora. A mãe do jogador rejeitou uma oferta da Adidas ou foram os alemães que rejeitaram Jordan? A Nike foi mesmo a última opção de Jordan? E como um contrato que chegou a ficar por um fio por causa da NBA se tornou o acordo mais lucrativo da história do basquete? Hoje, vamos descobrir a verdadeira história de como foi criado o Air Jordan e como esse calçado mudou o mundo do basquete para sempre. Em 1984, uma jovem promessa do basquete chamado Michael Jordan fez sua estreia na NBA. Naquela época, a Corvus, marca líder para os jogadores de basquete, ofereceu a Jordan o mesmo contrato de estrelas como Magic Johnson e Julius Erving. Era evidente que já suspeitavam quão grande o jogador se tornaria. Porém, Jordan não se deixaria convencer tão facilmente e ele se virou para os dirigentes e perguntou: "Vocês não têm pensado em nada mais criativo?" E essa pergunta soou bastante abusada para os dirigentes da marca. E por mais talentoso que Jordan fosse, ele ainda era apenas um jovem recém-saído da universidade. A Converse não ofereceu nada de novo a Jordan e ele os apagou de sua lista de possíveis patrocinadores. O jogador queria um patrocinador que tivesse interesse em seu lado criativo. Por isso, seu agente esportivo, David Fawkes, sugeriu que se reunissem com uma marca esportiva não tão conhecida até então, chamada Nike. Mas Jordan disse que não, pois não queria confiar grande parte de sua carreira a uma marca que não tinha feito nada grande até aquele momento. Ele tinha bem claro que o seu sonho era assinar um contrato com a gigante Adidas. Nos anos 80, a marca alemã Adidas era a líder na indústria e o seu conjunto das 3 listras se tornou tão popular até se tornar o clássico que é hoje em dia. Desde astros do hip hop como Kanye West, lendas do futebol como Lionel Messi e outras centenas de atletas profissionais de alto nível, todos usam Adidas e o Jordan queria ser um deles. No entanto, foram os alemães que o rejeitaram. A razão? A altura. What? Jordan media apenas 1,98 m. E na média não é tanto assim para um jogador de basquete. Não era o suficiente para os dirigentes da Adidas o contratarem. Eles estavam acostumados a assinar com jogadores de basquete com mais de 2 metros de altura. A Nike se posicionava novamente como a melhor opção para Jordan, mas mesmo assim o jogador não estava convencido disso. Foi sua mãe quem praticamente o obrigou a dar uma chance à Nike. "Você vai lá ouvir, pode ser que não goste, mas você vai lá ouvir", ela disse em junho de 1984. Sem muitas expectativas, ele e Fawkes viajaram para Oregon para participar da reunião com a Nike. Quando chegaram, se depararam com uma surpresa. Phil Knight os esperava com um vídeo das melhores jogadas de Jordan. Isso, sem dúvida, fez o jogador se sentir valorizado pela marca. Uma conversa de algumas horas foi o suficiente para que Jordan saísse da reunião decidido a assinar com a Nike. Ele tinha recebido o tratamento que tanto buscava, o tratamento digno de uma estrela. Entre as negociações daquele dia, 3 aspectos se destacaram. 1. Jordan receberia 2 carros Mercedes-Benz imediatamente. 2. Poderia projetar seus sapatos como quisesse e com as cores que o agradasse.
E 3. O contrato lhe assegurava obter US$ 500 mil nos próximos 5 anos. Naquela época, os jogadores da NBA ganhavam em média US$ 100 mil por ano, e Jordan já estava recebendo uma proposta de ganhar 5 vezes mais. Então, a oferta da Nike era irrecusável, especialmente para um jovem que estava apenas estrelando como profissional. Mas, como nem tudo são flores, nas letras pequenas desse excepcional contrato havia um pequeno termo que dizia: se Jordan não conseguisse vender nos próximos 3 anos o equivalente a US$ 4 milhões em tênis, o contrato seria simplesmente cancelado. As especulações sobre se Jordan conseguiria vender tantos tênis duraram pouquíssimo tempo, pois logo após que os Air Jordan 1 foram lançados, geraram incríveis US$ 76 milhões apenas nos primeiros 3 meses. Isso seria equivalente a 126 milhões em apenas um ano. Mas como tudo isso aconteceu? Tudo começou em 18 de outubro de 1984, quando Jordan estreou com um tênis que a marca havia projetado para ele. Os tênis chamaram a atenção desde o início por seu design e, sobretudo, suas cores. Era preto e vermelho, uma mistura que nunca tinha sido visto antes nas quadras de basquete. E não é que não tinham sido vistas porque ninguém tinha pensado nisso antes. Não tinham sido vistas porque literalmente eram proibidas. A NBA tinha uma regra que dizia que os tênis dos jogadores de uma equipe tinham que sempre combinar entre si. Por isso, a maioria dos sapatos dos jogadores acabavam sendo da cor branca. Depois da estreia dos Air Jordan, a NBA mandou uma carta para a Nike, na qual indicava aos seus dirigentes que haviam infringido o código de vestimenta da liga e que, se acontecesse novamente, seriam multados. Isso fez com que Jordan não voltasse a usar os tênis até fevereiro de 85, quando os usou no All-Star Games daquela temporada. Este é o jogo amistoso no qual participam apenas os melhores jogadores de cada ano e, portanto, não é considerado uma partida oficial da competição. Jordan participou do concurso de enterradas daquele ano e milhões de pessoas o viram voar com seus Air Jordan preto e vermelho. Alguns dias depois do All-Star Games, chega aos escritórios da Nike uma carta na qual advertia novamente que poderiam ser multados se o jogador usasse em jogo oficial o tênis que a NBA não permitia. As ameaças da NBA, mais do que intimidá-los, incentivou Jordan e a marca a aumentar a aposta. Assim, a Nike decidiu lançar à venda os primeiros Air Jordan, com uma publicidade icônica. Nesse anúncio, Jordan quica uma bola de basquete enquanto olha para a câmera e diz aos americanos: em 15 de outubro, a Nike criou um tênis revolucionário. Em 18 de outubro, a NBA os proibiu. Felizmente, eles não podem proibir você de usar. Desde então, Jordan começou a usar ainda mais seus tênis nos jogos oficiais. E até diz uma lenda que a Nike se acostumou a pagar US$ 5.000 à liga cada vez que isso acontecia. E como não, se estavam faturando milhões de dólares pelas vendas? A história da Nike demonstra que para ser bem-sucedido é preciso perseverança e acreditar em si mesmo, porque nada disso teria acontecido se a Nike não tivesse insistido em ter aquela reunião com Jordan, apesar de já terem sido rejeitados pelo atleta. E estamos falando da Nike. Ou se tivessem se deixado levar pela intimidação das cartas da NBA e tivessem desistido de projetar esse modelo de calçado. A Nike tinha um objetivo, sabia que podia revolucionar o mundo do basquete, junto com o que depois seria o melhor jogador da história. E em vez de seguir as regras ou apostar no seguro, decidiu imaginar-se como a marca esportiva líder, mesmo quando ainda não era. Essa visão foi fundamental para a Nike se tornar o que é hoje em dia. Em 2023, completaram-se 20 anos desde que Jordan se aposentou das quadras. No entanto, o ex-jogador continua tendo o contrato mais lucrativo do mundo do basquete, com ganhos de US$ 230 milhões por ano.
A linha que leva seu nome, a Jordan, gerou mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares para a marca nos últimos anos. Cada vez que há um novo lançamento dos tênis, ocorre uma revolução que mobiliza tanto homens quanto mulheres de todas as partes do mundo. Todos querem comprar o modelo mais recente de um calçado que já não é simplesmente um artigo esportivo, o que fez com que Michael Jordan seja, sem dúvida, um dos atletas mais ricos do mundo, com um patrimônio de 3 bilhões de dólares e que seu nome permaneça sempre relacionado com os tênis que mudaram a forma com que centenas de milhares de pessoas se vestem dentro e fora das quadras. E assim foi como o acordo entre Michael Jordan e a Nike foi um dos mais lucrativos na história do basquete. Agora, se você quiser ficar sabendo dos cases de sucesso de empresas extremamente rentáveis, casos surpreendentes de sucesso de pessoas comuns que estão aproveitando as novas e lucrativas tendências de negócio, eu convido você a clicar no link no primeiro comentário fixado aqui abaixo e se inscrever gratuitamente em nossa newsletter semanal. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Foi um prazer te ter por aqui e até nosso próximo vídeo.